Imagine que seu dia está indo bem, tudo tranquilo, até que alguém solta um comentário maldoso ou faz algo que te provoca. Em questão de segundos, sua paz desaparece e a raiva toma conta. Você sente aquele calor subindo, seu coração acelera, sua mente se enche de respostas afiadas e antes que perceba, já está reagindo. Depois vem o arrependimento. Por que aquela situação conseguiu mexer tanto com você? Como uma única palavra ou atitude de outra pessoa foi capaz de abalar seu equilíbrio. Agora, imagine se fosse diferente e se você tivesse tanto controle emocional que nada e ninguém pudesse te tirar do eixo. Se, em vez de reagir impulsivamente, você pudesse escolher sua resposta com calma e clareza. Isso não é um superpoder, nem uma habilidade exclusiva de monges e sábios. Na verdade, qualquer pessoa pode desenvolver esse nível de autocontrole. A resposta está em um conjunto de ensinamentos que existem há mais de 2000 anos. O estoicismo. Essa filosofia prática ensina como cultivar a resiliência, manter a mente serena diante dos desafios e viver de forma mais consciente. E o melhor, não exige anos de meditação ou isolamento em um templo no meio das montanhas. São práticas simples que podem ser aplicadas no seu dia a dia, tornando você uma pessoa mais equilibrada, menos reativa e muito mais forte emocionalmente. No vídeo de hoje, você vai descobrir 3 dessas práticas estoicas que vão transformar a maneira como você lida com suas emoções. E não só isso. Também vamos falar sobre um dos maiores desafios para quem busca mais equilíbrio emocional, a opinião dos outros. Afinal, quantas vezes você já se sentiu mal por um comentário negativo? Quantas vezes deixou de fazer algo por medo do julgamento alheio? Isso acontece porque, sem perceber, damos poder demais às palavras das pessoas ao nosso redor. Mas a verdade é que ninguém pode definir quem você é além de você mesmo. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Como se libertar do peso da opinião alheia e usar o silêncio como sua maior arma para manter sua paz e segurança emocional. Agora, pense por um instante. E se você realmente pudesse passar o dia inteiro sem ser afetado pelo que acontece ao seu redor? Se pudesse lidar com qualquer situação com serenidade e controle absoluto sobre suas reações? Isso não significaria ignorar suas emoções ou se tornar frio, mas sim usá-las de forma inteligente, sem deixar que dominem suas ações. Esse é o verdadeiro autocontrole. E a boa notícia é que você não precisa nascer com ele, porque ele pode ser treinado. Então, se você quer aprender a parar de reagir impulsivamente, se libertar da influência das opiniões externas e dominar suas emoções de uma vez por todas, fique comigo até o final. Mas antes, já deixa o like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. As práticas que você vai conhecer hoje têm o poder de transformar sua vida, te tornando mais forte, mais confiante e mais imune às armadilhas emocionais que te impedem de ser verdadeiramente livre. Desde pequenos, somos ensinados a buscar aceitação. Queremos ser reconhecidos, aprovados, pertencermos a um grupo. Essa necessidade é natural e, de certa forma, nos ajudou a sobreviver como espécie. No passado, ser aceito pela tribo significava segurança, proteção e acesso a recursos. Mas hoje, essa busca pela validação, muitas vezes, se transforma em uma prisão emocional. Ficamos dependentes do que os outros pensam, reagimos impulsivamente a críticas e deixamos que palavras alheias tenham mais poder sobre nós do que deveriam. E o resultado? Vivemos ansiosos, inseguros e constantemente preocupados com a opinião dos outros. O estoicismo ensina algo simples, mas profundo. A única opinião que realmente importa é a sua. Isso não significa que você deve ignorar conselhos ou fechar os olhos para a realidade, mas sim que precisa aprender a filtrar o que realmente merece sua atenção. A maior parte do sofrimento humano não vem dos fatos em si,
mas da interpretação que damos a eles. Se alguém te critica, essa crítica não tem poder até que você decida dar significado a ela. E é exatamente isso que vamos aprender a mudar. Outro ponto essencial é entender que não podemos controlar as ações dos outros, apenas nossa reação a elas. Muitas vezes, tentamos prever, antecipar ou até mesmo moldar o comportamento das pessoas ao nosso redor para evitar conflitos ou desaprovação. Mas isso é uma batalha perdida. Cada pessoa enxerga o mundo de uma maneira única, influenciada por suas experiências, crenças e emoções. O que pode ser ofensivo para você pode não ter importância nenhuma para outra pessoa, e o que te incomoda pode ser algo insignificante para alguém que vive uma realidade completamente diferente. E aí entra um dos maiores desafios emocionais: aprender a separar o que está sob nosso controle do que não está. Quando você percebe que não pode mudar o que os outros pensam ou fazem, mas pode mudar como você reage a isso, algo poderoso acontece. Você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser dono de si mesmo. Sua paz não depende mais do que acontece ao seu redor, mas sim da forma como você escolhe encarar cada situação. Essa mudança de perspectiva pode transformar sua vida. Imagine poder lidar com críticas sem se abalar, estabelecer limites sem culpa e, acima de tudo, se libertar da necessidade de provar algo para alguém. Esse é o primeiro passo para conquistar um equilíbrio emocional verdadeiro. Mas, para isso, é preciso treinar sua mente e adotar hábitos que fortaleçam sua resiliência emocional. Nos próximos minutos, você vai conhecer as práticas essenciais que vão te ajudar a desenvolver esse nível de autocontrole, tornando você uma pessoa mais segura, confiante e imune às oscilações emocionais do dia a dia. Se prepare, porque agora vamos mergulhar nas estratégias que vão te ensinar a controlar suas emoções, parar de reagir impulsivamente e conquistar a paz interior que você sempre quis. Vamos começar com a primeira prática essencial. Você tem total controle sobre suas emoções. Pode parecer difícil aceitar isso de imediato, mas a verdade é que ninguém pode fazer você sentir algo sem a sua permissão. Se alguém faz um comentário rude, você tem duas opções: deixar que aquilo afete seu humor e estrague seu dia, ou simplesmente ignorar, mantendo sua paz intacta. A grande diferença entre essas duas reações está na sua percepção sobre a situação. A filosofia estoica nos ensina que não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas sim a forma como interpretamos e reagimos a eles. Imagine que suas emoções são como um botão que pode ser pressionado. As pessoas podem tentar apertá-lo, provocá-lo, testar seus limites, mas a decisão de ativar essa reação é sempre sua. Você pode se perguntar: mas como eu faço para não reagir no calor do momento? A resposta está no treino mental. Sempre que algo te irritar, pare por um instante e reflita: isso realmente merece minha energia? Essa situação vai importar daqui a um mês? Na maioria das vezes, você perceberá que a resposta é não. A segunda prática é libertar-se da expectativa de que os outros agirão como você faria. Quantas vezes você já se decepcionou porque esperava que alguém retribuísse um favor, tivesse mais consideração ou simplesmente reagisse de maneira mais respeitosa? A frustração nasce da ilusão de que podemos controlar as atitudes alheias. Mas cada pessoa tem sua própria forma de pensar e agir. O segredo para evitar frustrações desnecessárias é aceitar essa realidade. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo sem questionar, mas sim entender que esperar que os outros ajam conforme suas expectativas é uma receita para a decepção. Uma forma simples de aplicar isso no seu dia a dia é inverter a pergunta. Em vez de pensar: por que essa pessoa não fez isso? Tente: por que eu esperava que ela fizesse isso? Esse pequeno ajuste na forma de pensar pode transformar
sua visão sobre as relações interpessoais e evitar que você gaste energia com decepções evitáveis. Agora, vamos falar sobre algo que muitas vezes nos prende em discussões desnecessárias: a necessidade de estar sempre certo. Muitas pessoas se envolvem em conflitos porque não suportam a ideia de que alguém pense diferente delas. Mas pare e reflita. Será que ganhar uma discussão vale mais do que manter sua paz? Nem toda batalha precisa ser travada. Aprender a escolher quais valem a pena é um sinal de inteligência emocional. Os estoicos nos ensinam que muitas vezes abrir mão da necessidade de estar certo é um ato de sabedoria. Isso não significa que você deva aceitar qualquer coisa, mas sim que deve priorizar sua tranquilidade em vez de se desgastar para provar um ponto. Sempre que sentir vontade de entrar em uma discussão apenas para provar que está certo, pergunte-se: o que eu ganho com isso? Se a resposta for apenas alimentar o ego, talvez seja melhor deixar passar. Com essas 3 primeiras práticas, você já começa a mudar sua forma de encarar as situações e a reagir de maneira mais equilibrada. Mas ainda há muito mais pela frente. Agora, vamos continuar explorando outras estratégias para fortalecer seu autocontrole e te tornar cada vez mais imune às influências externas. Outra armadilha emocional que nos prende é permitir que as palavras dos outros nos definam. Se alguém critica você, sua primeira reação pode ser levar aquilo para o lado pessoal, como se fosse uma verdade absoluta sobre quem você é. Mas a realidade é bem diferente. O que os outros dizem reflete mais sobre eles mesmos do que sobre você. Suas palavras são filtradas por suas próprias experiências, inseguranças e visões de mundo. Se uma pessoa frustrada e negativa faz um comentário depreciativo, esse comentário diz muito mais sobre o estado emocional dela do que sobre sua capacidade ou valor. A chave para se libertar desse ciclo é desenvolver um senso sólido de identidade. Pergunte-se: eu realmente acredito nisso que foi dito sobre mim? Essa opinião tem base real ou apenas reflete a visão limitada de alguém? Quando você passa a enxergar as palavras alheias como opiniões e não como verdades absolutas, elas perdem o poder de te afetar. Essa mudança de perspectiva te dá autonomia emocional, mas para manter essa autonomia é essencial estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes dizemos sim para evitar conflitos, para não desagradar ou porque sentimos que temos a obrigação de agradar a todos. O problema é que, ao fazer isso, ignoramos nossas próprias necessidades e acabamos nos sobrecarregando. Dizer não é um ato de egoísmo, mas de respeito por si mesmo. Você tem o direito de recusar algo que não está de acordo com seus valores ou que compromete seu bem-estar. Aprender a impor limites é uma forma de preservar sua energia emocional. Sempre que sentir culpa por dizer não, lembre-se de que cada vez que você aceita algo que não quer, está recusando algo que poderia realmente ser importante para você. Definir suas prioridades e respeitar seu espaço são passos fundamentais para construir uma vida mais equilibrada e alinhada com o que realmente importa. E falando em liberdade emocional, um dos maiores desafios que enfrentamos é a necessidade de aprovação dos outros. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que as pessoas iam pensar? Essa busca incessante por aceitação nos mantém presos a padrões e expectativas que nem sempre fazem sentido para nossa própria vida. O problema é que tentar agradar a todos é simplesmente impossível. Sempre haverá alguém que discordará de você, que criticará suas escolhas ou que terá algo negativo a dizer. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa da validação de ninguém para ser feliz. O estoicismo ensina que a opinião dos outros não define quem você é. O que realmente importa é o que você sabe sobre si mesmo, o que você acredita e como escolhe conduzir sua vida.
A partir do momento em que você deixa de buscar aprovação externa e passa a agir com base nos seus próprios valores, você experimenta uma liberdade que poucas pessoas conhecem. Mas existe uma ferramenta ainda mais poderosa para lidar com situações de conflito e manter sua paz: o silêncio. Muitas vezes sentimos a necessidade de responder, de nos justificar, de rebater um comentário maldoso. Mas já parou para pensar que, em certos momentos, o silêncio pode ser a resposta mais forte que você pode dar? Se alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage, você retira completamente o poder dessa pessoa sobre você. O silêncio corta o ciclo de negatividade e impede que você se envolva em conflitos desnecessários. O estoicismo nos ensina que a raiva precisa de combustível para crescer, e o silêncio é uma maneira eficaz de apagar esse fogo antes que ele se espalhe. Escolher não reagir não é fraqueza, é inteligência. Saber quando falar e quando permanecer calado é um sinal de maturidade emocional. E para aplicar o silêncio de forma estratégica, existem 3 passos simples. Primeiro, espere antes de agir. Quando alguém te provocar, respire fundo e se dê alguns segundos para pensar antes de responder. Segundo, aprenda a ouvir sem se justificar. Nem toda crítica merece uma resposta. E muitas vezes, o simples ato de não reagir já resolve a situação. E terceiro, fale apenas quando for realmente necessário. Se você escolher dizer algo que seja com clareza e objetividade, sem se deixar levar pelo impulso do momento. Com essas práticas, você se torna uma pessoa mais centrada, menos reativa e muito mais segura emocionalmente. Agora que você já aprendeu a importância do autocontrole, da independência emocional e do poder do silêncio, está na hora de conectar tudo isso e entender como essas mudanças podem transformar sua vida de forma definitiva. Com isso, você se torna o arquiteto da sua própria vida emocional. Não há mais lugar para o medo, a insegurança e o peso das opiniões externas. Você sabe que a verdadeira liberdade está em ser fiel a si mesmo e no poder de decidir como reagir às situações. A cada dia, você vai se tornando mais forte, mais sereno e mais focado no que realmente importa. O que antes parecia um grande desafio, agora é apenas uma oportunidade para crescer e se fortalecer. Agora, eu convido você a dar o primeiro passo. Pegue um momento do seu dia, respire profundamente e se pergunte: o que realmente importa para mim? Este simples exercício pode ser o início de uma transformação incrível. Liberte-se das correntes emocionais que o prendem e busque viver de acordo com seus próprios princípios. Se você está pronto para dar esse passo, compartilhe suas experiências e junte-se a uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão buscando a verdadeira liberdade emocional. Lembre-se, a mudança começa dentro de você. Em última análise, a chave para a verdadeira paz e liberdade emocional está em cultivar o autocontrole, a autoconfiança e a independência. Quando você aprende a viver por suas próprias regras e não pelas expectativas dos outros, você experimenta uma transformação que transcende qualquer adversidade. Não se esqueça de que você é o único responsável pela sua felicidade. Agora, cabe a você escolher o caminho que quer seguir. Liberte-se da aprovação externa e seja o mestre da sua própria jornada.